Boa noite. Após que a agonia e o sofrimento do pai de Lucas ainda durariam muitos dias. Lucas Serra tinha 14 anos quando desapareceu. Vídeo não recomendado para menores de 18 anos. Isso aconteceu em Salvador, na Bahia, há 25 anos, em 21 de março de 2001. O dia onde um simples garoto de apenas 14 anos, Lucas Vargas Terra, foi violentamente assassinado no ambiente que, em tese, deveria ser de vida. Lucas era um garoto bastante religioso, não por menos, ele era muito participativo na sua igreja, a Universal de Deus de sua cidade, a qual tinha como um de seus pastores o novato Silvio Galiza, que por sua vez, segundo testemunhas, nutria um enorme ciúmes ao ver Lucas interagindo com garotas. Então, o pastor Galiza convidava o mesmo para reuniões onde dormiria com garotos, e foi em uma dessas supostas noites que o evento fadídico ocorreu. Lucas tinha dito a seu pai que dormiria na igreja aquela noite, o que de fato foi verdade, já que depois foi comprovado que ele e Silvio Galiza chegaram a dividir a mesma cama. Mas 2 dias se passaram e Lucas não tinha voltado. Seus pais o procuraram pela cidade inteira, até que foi encontrado uma área próxima a um caixão queimado com cadáver. E analisando restos da roupa e mechas de cabelo, foi confirmado que aquele corpo pertencia a Lucas. Como o corpo estava extremamente irreconhecível devido à combustão, era indeterminado saber se houve ou não alguma forma de violência sexual. Mas se for pensar que para existir essa necessidade de destruir possíveis provas, é abertamente presumido por pessoas como o promotor do caso que sim. Os pedaços ainda reconhecíveis da roupa eram idênticos à da Universal da religião, a que Lucas frequentava. Então seu pai foi por conta própria questionar um pastor de lá, se deparando com o próprio Silvio Galiza. E o mesmo prestou inúmeros depoimentos e contou múltiplas versões que eram até contraditórias entre si. Algumas das quais eram: ele disse que tinha visto Lucas pela última vez na manhã seguinte ao assassinato, depois que Lucas tinha sido assassinado por outros 2 pastores do local que tinham sido flagrados transando por Lucas e que isso teria sido o motivo do crime, depois mudando de novo com a desculpa de ter sido ameaçado por 2 advogados da Universal. Uma outra testemunha do caso relata ter sido ameaçada pela própria Universal, sendo coagida a mentir sobre o caso. Abre aspas. Foi ameaçado mesmo frequentando a igreja há 20 anos. Disseram para eu calar a boca. O regime é militar. Eles dizem que temos que falar tudo em nome do Senhor, até mentir. Isso porque ouvi o pastor Silvio se contradizendo quanto ao local que ele disse ter deixado Lucas. Fecha aspas. E não foi a única tentativa de censura. Uma equipe de reportagem do jornal A Tarde também foi perseguida por um bispo que expulsou a equipe com o uso de seguranças. E por que tanto interesse da Universal de esconder o caso? Bem, o caso ganhou repercussão nacional apenas em 2006, após uma reportagem exibida pelo Linha Direta da TV Globo. Lucas Serra tinha 14 anos quando desapareceu. Fiel fervoroso de uma igreja evangélica, Lucas era o filho caçula da família. Iria se mudar para a Itália. Antes de viajar, Lucas e o pai foram à cidade de Salvador para se despedir de amigos e parentes. Na noite do desaparecimento, Lucas telefonou para o pai e disse: "Estou com o pastor Silvio Galiza." A partir daí, Lucas nunca mais deu notícia. E ao menos até a exibição do programa, Silvio Galiza seguia como pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, numa outra instalação, mas visitando com bastante frequência que Lucas frequentava. Ele tinha sido acusado pelo assassinato de Lucas ainda em 2001, após o fechamento do inquérito sobre o crime, mas não houve um pedido de prisão decretado, seguindo sua vida mesmo depois do caso ser concluído, o que só iria mudar com os próprios pais do garoto recorrerem primeiro com uma ONG de direitos humanos, depois com o Ministério da Justiça e, por fim, entregando uma carta à Organização das Nações Unidas, a ONU, na Suíça, questionando por que o julgamento e o pedido de prisão estavam demorando tanto. E até o suposto e suspeito fato de Silvio, morador da periferia de Salvador, ter um dos advogados mais caros do país na época à sua disposição, algo que certamente não poderia pagar. Então, o primeiro julgamento foi marcado para 2004, onde foi condenado a 23 anos e 5 meses de prisão, que após recursos foram reduzidos para apenas 18 anos e mais posteriormente para 15 anos, pelo crime de homicídio triplamente qualificado e aceitado uma tese de abuso sexual. Mas não tinha sido preso ainda. Em 2006, durante o caso ter sido transmitido pelo Linha Direta, o pastor Silvio Galiza contava com simplesmente 7 advogados e apresentou uma nova versão.
Nessa, acusando o bispo Fernando Aparecido da Silva, o pastor Joel Miranda Macedo e o segurança Luiz Cláudio. Tanto o bispo quanto o pastor foram acusados e ficaram foragidos por um tempo, recebendo habeas corpus da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e sendo inocentados em 2013, por suposta falta de provas, o que foi revertido por unanimidade pelo Tribunal de Justiça da Bahia, o TJBA, pedindo que os dois fossem a júri popular, o que foi novamente anulado pelo ministro do STF Ricardo Lewandowski em 2018, e revistado novamente em 2019, sendo decidido que enfim os dois iriam a júri popular, que originalmente aconteceria em março de 2020. Mas devido à pandemia de coronavírus foi suspensa, só sendo remarcada em 2021 para 25 de abril de 2023. E finalmente, tanto o bispo quanto o pastor foram condenados a 21 anos de prisão em regime fechado. E a Universal? Bem, ela pagou 2 milhões de reais à família de Lucas por danos morais, e a todo tempo ela tentou retirar quaisquer responsabilidades referentes aos pastores acusados e ao crime em si. Em 2019, o caso de Lucas Terra foi listado pelo Correio como um dos crimes que marcaram os últimos 40 anos da Bahia. E um fato triste é que Carlos Terra, pai do garoto, faleceu em 2019, nunca chegando a ver o julgamento que enfim traria justiça a seu filho. E falando se vulgariza, eu não encontrei informações sobre ele. Se o editor encontrar alguma coisa, ele está pondo. Damasco esqueceu de citar, mas referente ao pastor Silvio Galiza, ele cumpriu cerca de 11 anos em reclusão fechada antes de progredir para o regime aberto em 2015. E em suma, é isso. Muito triste ver o local que deveria ser o lado da paz, do respeito fraterno e do encontro com o divino se sujar com sangue devido a homens maus. E quero que tenha em mente primeiro que estou usando fontes oficiais para alegar tudo que eu disse. Eu não estou acusando ninguém e estou sendo o mais imparcial possível. E por fim, que não encarem o caso narrado por uma razão para taxar nos cristãos, ou então nós protestantes como pessoas más. Esse caso é a exceção absoluta da regra. Nenhum cristão de bem compactua com o crime cometido. Gente, foi um caso relativamente rápido de falar. Isso porque eu resumi umas coisas. Tem muita coisa que entra naquele tipo de informação. Sabe aquele pique de informação que é jurídica? Aí fica simplesmente, não, é que aconteceu isso aqui na justiça, eu cortei um pouco. Tem as fontes aí na descrição. Tem a reportagem na íntegra da linha direta que eu coloquei na descrição. Tem página da Wikipédia que mostra um monte de outros sites que informam sobre o caso. Tem um vídeo de mais de 1 hora do canal Investigação Criminal que é muito bom. Eu deixo na descrição também para vocês verem com mais detalhes. E em suma é isso. Para você que chegou até o final, eu lhe faço uma pergunta. Você gostou do vídeo? Se sim, então deixa o like, considere se inscrever no canal e nas minhas 900 redes sociais, entrar no meu belíssimo servidor no Discord e no meu canal principal que tem umas gameplays do Balacobaco. De toda forma, fique com Deus e falou!